Senhor Ricardo Alpendre. Bom, pessoal, queria agradecer de coração aqui a presença de todos vocês. Pessoal do controle interno que está aqui, que vieram prestigiar, dos conselhos municipais, do qual eu represento a Dona Guida. Dona Guida é muito querida. Para quem não conhece, a Dona Guida é atuante lá do Conselho Municipal de Saúde de Araucária. E é daquelas pessoas que você começa a ter contato e aí você já se apaixona, né? Você já fica pelo jeitinho dela, a maneira dela tratar as coisas e a seriedade e o comprometimento que ela tem com aquilo que ela faz, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo de todo esse tempo. Só para traduzir um pouco o que o Fernando falou com relação à prensa que ele me deu, foi engraçado porque era no corredor, do hall de entrada ali da presidência, ele ia falando e eu correndo atrás. Eu falei, calma, Fernando, a gente vai fazer, calma, Fernando. Não, mas eu quero mais saber. Acabou, para mim acabou. Não, calma, Fernando, espera que a gente vai fazer, eu só quero fazer um negócio um pouquinho diferente, aguenta aí, não sei o que, não é isso que eu falei. E aí eu ficava naquela onde eu falei assim, ó, Fernando, eu conheço teu sonho. Eu sei o que você sonhou lá atrás. Eu não estou aqui para destruir sonho de ninguém. Pelo contrário, quero realizar sonhos. Só que aí eu levo uma pancada, daí ele vem assim, então tá, então agora você vai ter que fazer, né? Porque agora a responsabilidade voltou para mim, né? Então aquela coisa de você joga para um lado e depois você tem de volta, né? Mas trocando em miúdos é isso, né? Então começou muito com... Eu não sei se foi delírio ou o que foi, que ele estava lá naquela época que ele estava à base de morfina. Não, ele estava à base de morfina. Mas que ele teve o sonho lá, né, no leito do hospital, que aí contagiou o Djalma, que me contagiou, e aí acabou contagiando, e hoje a gente está onde nós estamos, né? Hã? No mesmo sonho, né? Ainda bem que é sonho, né? Não é pesadelo. Mas, enfim, Fernando, a gente está aqui para... Você sabe que eu sou operacional, a gente vai tocar o barco, né? Mete o pé na jaca e vamos embora. Continência, é isso mesmo. Tamo junto. Mas eu quero falar para vocês quais são os nossos objetivos. Já foi falado aqui muito do que nós estamos fazendo, essa parte de... Você não vai embora, Fernando, tem coisa que eu quero falar para você ainda, você não sabe. Vai assinar processo, pô? Você é o chefe, pô. Bom, de tudo isso que nós estamos fazendo agora, quando eu cheguei na Coordenadoria de Controle Social, eu levei uma vantagem porque eu tinha uma página em branco. Embora já tenha sido criada a unidade em 2021, ainda estava o resquício de pandemia, essas coisas, então muita coisa não pôde ser realizada, né? E foi muito difícil do ponto de vista até operacional do trabalho, as coisas que foram sendo realizadas aqui dentro do tribunal. Só que pela experiência que nós já tínhamos lá atrás, eu sabia que precisava fazer algo de diferente e principalmente não podia deixar a coisa solta. E aí a primeira coisa que eu falei para a equipe, falei, nós precisamos formalizar termos de cooperação técnica com todos aqueles que são os nossos atores ou participantes daquilo que a gente está fazendo. Até para valorizar o trabalho que eles estão realizando ou irão realizar em conjunto com a gente. Então, a gente precisava fazer isso e a chave está sendo fechada, ou esse ciclo está sendo fechado agora nesse momento. Também precisava fortalecer, ou, ainda que já tenha uma missão institucional ou constitucional, eu precisava retomar ou puxar de volta aquilo que poderia estar perdido do ponto de vista da atuação dos conselhos municipais. E isso me incomodou, porque eu comecei a ter reuniões, que daí veio a Dona Guida, veio, enfim, aqueles
conselhos que a gente tinha algum conhecimento de que eram mais ativos, né, ou participativos, e que seria importante puxá-los de volta, né, tê-los eles e fortalecê-los do ponto de vista de capacitação ou do ponto de vista deles saberem da atuação deles. E, para minha surpresa, e que não deve ser de quem é de conselho municipal, não se conversam, não se interagem, não tem uma... E aí essa foi uma coisa que eu pensei, eu falei, olha, vou puxar eles e vamos entrar com capacitação forte para eles entenderem a importância da atuação deles e como que eles devem agir. Controle interno da mesma forma, né? Nós tivemos aqui a visita, né, da nossa querida amiga que veio aqui e disse, olha, e que isso até nos tocou, né? Ela falou, eu estou assumindo uma missão, uma função de controladora interna no meu município, Rio Branco do Sul, e eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer um bom trabalho. E preciso que vocês me orientem o que nós precisamos fazer. Então, nós oferecemos capacitação, demos todo um apoio para ela e tudo mais. Agora eu sei o que eu estou fazendo lá. E agora eu sei qual que é a minha missão. Então, é nesse sentido, são coisas que parecem assim, deveriam ser óbvias, né? De quem está à frente de um controle interno, de saber o que fazer. Mas não é assim, a realidade lá na ponta é completamente diferente, doutora Valéria. Quando a gente tem esse contato aproximado, e aí nós aqui no Tribunal de Contas, em que nós ficamos aqui circulando com processos, né, aquelas coisas que a gente consegue perceber um outro viés que nós ainda não conhecíamos. Por mais tempo que nós tenhamos de Tribunal de Contas, né? Eles já falaram em 30, eu já tenho bem mais, mas eu não vou falar, entrar nesse detalhe. Mas, enfim, são coisas que eu comecei a perceber e achei importante essa reaproximação, para eles entenderem qual que é a função dele, e nós demos esse apoio a eles, né? Do ponto de vista da função que eles exercem, que é de extrema importância, que está dentro do nosso símbolo, né? O controle externo, o controle interno e o controle social, que é a nossa logo, né? Então, a gente precisa puxar essa... E eles entenderem da importância deles, né? E para isso nós estamos firmando essas parcerias, começando com os observatórios sociais. O professor Osmar, acho que já teve que se ausentar, mas na semana que vem nós pretendemos já entrar com o protocolo aqui de firmar um termo de cooperação técnica com as universidades estaduais. Há pouco esteve aqui também o representante da Universidade Positiva, ou seja, as universidades privadas também podem vir a participar, né, de maneira efetiva daquilo que nós já realizamos, o PAF, com um viés parecido com o PAF social. Aquilo que o Fernando falou, né, eu queria que tivesse um novo PAF. Só que o PAF ele era um projeto que tem início, meio e fim. E eu, quando conversava com o Djalma dizia, a gente precisa fazer algo perene, a gente precisa fazer algo que seja instituído na casa de maneira efetiva para com que isso não se perca. Que muda a gestão, muda a cabeça, muda a prioridade e as coisas acabam não acontecendo ou não tendo a continuidade que deveria ter. E com as entidades de classe profissional, que são extremamente importantes do ponto de vista da formação do profissional que vai ser amanhã. Então, por exemplo, nós iremos realizar um trabalho, que eu vou falar um pouco mais à frente, de obras públicas, em que o CREA está envolvido. E o CREA entra com uma capacitação para mostrar ao aluno qual é a responsabilidade profissional dele na obra pública. E até quando eu falei para os professores, né, do qual nós estamos tendo essa interlocução, que o Tribunal de Contas, ao encontrar uma irregularidade, faz o comunicado ao CREA, o CREA abre um processo administrativo, ele pode perder a carteira de engenheiro civil. Então, é esse tipo de ação que nós estamos interessados também de trazer para a fiscalização, para com que o profissional que está sendo formado, quando nós estamos falando de esses trabalhos com alunos, né, com a academia, para com que eles tenham essa capacitação também, entender qual que é a responsabilidade dele dentro da administração pública.
Aí que nós idealizamos o novo PAF social, né, que ele tem as principais características. Então, ele tem um caráter continuado, né, essa é a nossa ideia, a possibilidade de realização de trabalhos de pesquisa e extensão, com ou sem pagamento de Bolsa Auxílio, porque no Estado existe esse viés de Bolsa Auxílio, né? Na iniciativa privada já é, ou nas universidades privadas já não tem essa característica, né? É uma característica que tem das próprias instituições do Estado. Uma maior celeridade na aprovação dos planos de trabalho e a possibilidade de trabalhos concomitantes. Então, a partir do momento que nós formalizarmos um tema de cooperação técnica, como esse que nós estamos firmando hoje com os observatórios, que é um termo amplo, em que esses trabalhos possam entrar da mesma forma, de maneira conjunta e de forma concomitante, seja qual for o tema a ser abordado. Pode ser educação e saúde, infraestrutura, enfim, todos os outros temas que possam ser abordados, né? Aí também tem as propostas de trabalho conjunto, né? A ideia de termos temas convergentes com as extensões acadêmicas e as fiscalizações que o tribunal realiza. Ou seja, eu vou buscar lá nas universidades quais são os temas que convirjam com a fiscalização que o tribunal está fazendo para realizarmos trabalhos em conjunto. Aí a definição de stakeholders, possibilidade de participação de entidades e classes profissionais, observatórios, ou seja, o fato de nós estarmos realizando um trabalho com as universidades não significa dizer que os observatórios também não possam participar, bem como os conselhos municipais. Tudo depende do escopo de análise daquilo que a gente vai estar apurando, né? Definir metodologia de trabalho, que ela pode ser auditoria, inspeção, levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos. Aí vem o envolvimento das entidades parceiras, né? Ele tem que ter um caráter continuado também, a possibilidade de participação na elaboração do Plano Anual de Fiscalização, aquilo que o Gustavo estava falando. Quando nós tivemos a primeira reunião que nós tivemos lá com Maringá, e que isso me sensibilizou muito, foi a Michele. Eu estava conversando com a Cristiane e a Michele parecia, estava em videoconferência, né? Aí eu vi ela se agitando, né? Daí, Michele, se quer falar alguma coisa, eu preciso falar, porque eu estou há muito tempo atuando na área da educação, porque eu preciso falar algumas coisas, porque tem vezes que o tribunal ele vê algumas coisas que, de repente, não são tão assim relevantes, a gente está vendo o recurso sendo desperdiçado, essas coisas, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu falei, bom, eu estou aqui para isso, então quero que você formule, ou que você faça o levantamento, quero saber o que você está vendo aí, traz para mim que eu vou trazer para o tribunal, porque eu estou participando de fóruns aqui, de planejamento, e quero trazer isso para eles. Daí ela começou a chorar. Então quer dizer que o tribunal vai me ouvir? Eu falei, sim, nós estamos aqui para isso, para fazer essa ponte, né? Entre vocês que estão lá na ponta e nós aqui, que estamos desenvolvendo o nosso trabalho. Aí tem a capacitação em administração pública, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, que ela faz parte desse ciclo do que nós vamos realizar, principalmente com os observatórios sociais, né? E uma capacitação temática, aí é voltado ao escopo de análise propriamente dita, né? Então, são trabalhos específicos para qualificar o produto daquilo que está sendo entregue por parte de quem está lá na ponta. Então, a gente vai estar... E isso, por outro lado, tem o ganha-ganha. Ou seja, do ponto de vista do Tribunal de Contas, ele vai ter uma evidência mais qualificada, né, do ponto de vista daquilo que a gente precisa em termos de fiscalização. E, por outro lado, eles estão sendo capacitados. Eles vão olhar... O olhar vai ser diferente. A partir de uma capacitação que eles tenham com relação à infraestrutura, por exemplo, tem um muro que está caindo, né? Como que eu vou saber se esse muro oferece risco ou não oferece risco? Tem uma rachadura, como é que eu vou fazer isso, né? Então, asfalto, né? Que não dura nenhuma semana, essas coisas, né? Pavimentação, essas coisas. Quando realizado um trabalho em conjunto com o Tribunal de Contas, o olhar daquela pessoa vai ser diferente, porque ela já vai olhar com
algo a mais, não só passar por um buraco, mas ele vai começar a entender isso, granulação, se tem problema estrutural, se não tem problema estrutural e tudo mais. Algumas coisas mais que sempre surgem, né, doutora Valéria? Aí, qual que é a proposta de trabalho em conjunto com os observatórios sociais? São mapear as demandas formuladas pelos observatórios. Nós sabemos que vocês formulam demandas ao Tribunal de Contas. Então, nós queremos mapear isso, sabemos o que está chegando de vocês, qual é o tratamento que está sendo dado às demandas que são formuladas. Todas as demandas, a porta de entrada é a ouvidoria. Então, a gente vai ter sempre, como a gente vai ter um alinhamento, né, uma conversa mais próxima, vamos dizer assim, nós iremos orientar de como formular uma demanda e como que isso vai chegar através da ouvidoria, ou se for uma denúncia, aí já é uma coisa mais substancial, ou enfim, aí o encaminhamento seria o protocolo mesmo, né? Mas são coisas que a gente precisa saber o que vocês estão pedindo lá, porque quando nós formos formalizar um plano de trabalho, nós já sabemos, olha, isso já foi tratado dessa forma. Para realizar isso, existe critério, relevância, oportunidade, existe um custo, existe um outro viés que talvez vocês não enxerguem lá na ponta, e é isso que a gente quer passar para vocês. Selecionar esses temas convergentes, elaborar planos de trabalho para ações de fiscalização e colaborar com as diretrizes do Plano Anual de Fiscalização voltadas ao controle social. Ou seja, muitas das vezes, essas demandas elas eram mapeadas e, lógico, passa por critérios de relevância e oportunidade, tudo isso. Mas não era considerado no Plano Anual de Fiscalização, que poderia ser algo relevante para ser fiscalizado, porque às vezes os nossos olhos não enxergam aquilo que está sendo, ou que está acontecendo lá na ponta. Então, efetivamente, aquilo que o Gustavo estava falando para que vocês, lá na ponta, participem do planejamento daquilo que vai ser realizado, que agora o nosso Plano Anual de Fiscalização será bianual, para os próximos 2 anos, quais são as fiscalizações que nós iremos realizar, e também com aquelas que têm potencial da colaboração do controle social e participação cidadã. Então, é uma coisa que nós já estamos trabalhando, nós iremos entrar em contato com vocês, exatamente para nós entendermos o que vocês estão enxergando lá que nós não estamos vendo aqui. Olha, nós estamos fazendo isso que talvez vocês não estejam vendo. É essa troca que precisa acontecer, né? Quais os trabalhos que nós já estamos realizando? Vejam, nós estamos assinando o termo de cooperação hoje, certo? Mas nós já temos 29 voluntários e 7 servidores fazendo a validação do índice de transparência pública com os observatórios sociais, com aquela distribuição que ali está. Eu quero ser muito grato pela confiança de vocês estarem já participando disso. Existe uma capacitação em cima disso. Assim como vocês já fizeram isso há um tempo atrás, né, Ney, que vocês já fizeram vocês estão validando novamente isso em conjunto conosco, que é uma atribuição nos dada através da Tricom, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e aí vocês já estão fazendo esse trabalho em conjunto conosco. Já está previsto também uma fiscalização em 3 obras, em 2 municípios do Paraná, em colaboração com a nossa Coordenadoria de Obras Públicas. Também já estamos trabalhando, ainda que não tenhamos o tema de cooperação técnica firmado com as universidades, também de obras paralisadas. A gente já existe um grupo de trabalho que já está, a hora que sair o tema de cooperação com as universidades, a gente já tem trabalho pronto já para entregar. A coisa já está indo, essa ânsia deles nos ajudarem e por outro lado, tem a questão das extensões acadêmicas, que
Agora, há uma obrigatoriedade de 10% da grade curricular, de ter extensão acadêmica e tudo mais. Então, vejam da vontade de se participar ou do controle social está girando, entendeu? Claro, é muito provocação nossa, né? Porque eu sou meio inquieto para essas coisas e fico provocando. Daí, então, por exemplo, o professor que aqui estava da Universidade Positivo, ele nos procurou porque em 2019 e 2020 eles firmaram um termo de cooperação técnica conosco para fazer essa validação do ITP. Aí eles vieram, olha, preciso conversar com você e tudo mais, porque a gente tem intenção de renovar esse termo de cooperação técnica para a validação do ITP. Daí eu cheguei para ele assim, não vou fazer. Aí eles ficaram meio assim, como não? Não, eu quero mais. Esse a gente já conhece e sabe que vocês vão fazer. Não, eu quero mais, eu quero que vocês façam nos mesmos moldes que nós já fizemos e estamos fazendo com as universidades estaduais. Quais são as disciplinas que vocês podem nos oferecer que a gente possa fazer um trabalho em conjunto? Ah, tem uma reunião no dia seguinte, não sei o quê, passou. Então tem Direito, Economia, Contábeis, Administração, Arquitetura, TI, e jornalismo e engenharia civil ainda está meio cambaleando. Ou seja, o tema de cooperação já não é mais o mesmo, ele vai ser ampliado dos mesmos moldes das universidades estaduais. Passamos a ter uma nova força de trabalho para que a gente consiga realizar novos trabalhos em conjunto, né, em colaboração. Aí também aquilo que eu estava falando do Plano Anual de Fiscalização. Temas convergentes e elaboração de planos de ações de fiscalização conforme as diretrizes dos nossos planos, daquele plano de fiscalização, do Plano Anual de Fiscalização, em que nós iremos realizar. Esse daí era, por tudo aquilo que eu já falei, era uma ânsia que quem estava na ponta dizia, eu não consigo entrar no Tribunal de Contas, que parece uma caixa de Pandora, fechada, que eu não consigo chegar. E agora a gente está fazendo essa ponte, né? Aquela capacitação... Diga, né? Só um pouquinho. Acesso aos documentos e às informações. Fiscalização dos portais de transparência. É o DEI. Fiscalização para determinar ações coercitivas nos casos em que não há atitude por parte dos gestores. Porque uma coisa é você dizer que tem publicidade, outra coisa é você exercer a transparência. E isso, até hoje, a Lei de Acesso à Informação, ela não conseguiu converter em realidade. Então, para a gente poder avançar, a prioridade número 1, desculpe fazer essa intervenção, não tem problema, mas acho que ela é oportuna. Se realmente nós vamos participar da definição de diretrizes, a primeira delas é que o tribunal passe a fiscalizar e a adotar ações coercitivas. Porque muitas vezes o gestor, ele até quer fazer, mas os servidores na ponta não sabem como fazer. Então, há um conjunto de ações que vem na sequência, como o fortalecimento dos controladores, das ouvidorias e dos conselhos. Obrigado. O presidente voltou só porque você falou. Obrigado. Obrigado. Isso aí é uma coisa que eu já havia discutido com o Ney, que seria um segundo andar da análise do ITP, que seria a análise qualitativa das informações, que são coisas que a gente já está prevendo em fazer e são trabalhos que a gente pode construir em conjunto do ponto de vista de realização e tudo mais. Não importa, não é só saber se a informação está lá ou não, se essa informação ela é fidedigna, se ela é inteligível, né? Aquilo que o Fernando falou, né? De escolher o município e
clarear as informações de maneira de tal sorte com que a população consiga compreender, que é o que Maringá tem feito já, né? E para daí abrir audiências públicas e tudo mais para deixar mais transparente possível. Então, essas coisas, quando a gente for sentar para conversar, isso aí já estava no meu bolso aqui, porque eu já sabia que você ia falar, daí eu já ia tirar e dar para você, tá? Fica tranquilo que isso daí a gente já está, isso já tá no radar. Com relação ao guia básico, né? Qual que é a condição para os observatórios sociais participarem das fiscalizações conosco? É de fazer esse curso de 12 horas aula. Isso daí foi uma coisa que eu comecei a pensar do ponto de vista de que, como é um voluntariado e de que as pessoas que participam dos observatórios sociais não necessariamente são da administração pública ou passaram pela administração pública, que eles tinham que ter uma noção básica ou mínima de administração pública para eles entenderem o que eles vão fazer. Então, a condição sine qua non para com que eles realizem um trabalho conosco é que eles tenham passado por esse curso mínimo ou básico para com que eles tenham essa noção básica do que é uma administração pública, ou seja, a organização do Estado, noções de direito, controle da administração, noções de orçamento e transparência pública. Porque se eles tiverem essa noção básica, isso vai qualificar o trabalho do ponto de vista da entrega. E aí fica mais fácil, inclusive, a capacitação temática. Eu consigo fazer com que o corpo técnico que vai estar imbuído desse trabalho, ele consiga transmitir de uma maneira mais fácil, mais simples ou de melhor compreensão para quem vai estar na ponta. Porque nós podemos ter pessoas que estão engajadas nos observatórios sociais, que eles têm um nível de conhecimento básico sobre determinada coisa. Mas também pode ser que tenham especialistas que possam vir nos ensinar. Então, tem situações em que eu não consigo prever quem está lá na ponta, porque é um trabalho voluntário. Hoje, o Ney ou o Roger, a Cristiane, tem uma força de trabalho que eles conhecem, eles sabem. Mas amanhã pode haver um engajamento maior. E é uma coisa, existe uma sazonalidade, né? Então, eles, hora está, hora não está, hora ele vem, e a partir do momento que, e é uma coisa que eu conversei com a dona Guida, que a gente estava num pós-pandemia, né? Que eu falei, eu quero soltar um vírus que é para contaminar o povo, né? Então, é o vírus do bem, um vírus de controle social, não é um vírus... Isso, exatamente. O filme, a doutora Valéria falou de formação de cidadão, que todos deveriam ter isso, no mínimo isso, né? Quais são os benefícios esperados? Então, a realização de trabalhos conjuntos com temas variados e concomitantes, engajamento da participação cidadã, propiciando a formação ampla de uma rede de controle social, ou seja, a partir do momento como isso está sendo gravado, outras universidades privadas pode ser que estejam nos assistindo. Assim como teve de Porto Alegre, que já quer uma unidade lá, ou fim, né? Essas coisas. Nada impede de nos procurar para com que a gente possa formalizar termos de cooperação para ampliar ou ter uma capilaridade maior. Capilaridade, né? Capilaridade maior do ponto de vista, né? Exponencialidade, isso. O carequinha a gente sabe como responder, né? Então, a capacitação voltada à atuação do controle externo e a participação cidadã. Validação das ações de fiscalização realizadas e fortalecimento de parcerias com entidades representativas da sociedade, né? Esse é o benefício esperado. Bom, como vocês sabem, esse é um trabalho de força, um trabalho conjunto em que nós precisamos ter esse apoio de vocês. Aquilo que eu falei do ganha-ganha. Né? Não é o Tribunal de Contas terceirizando o nosso trabalho de escritório. Não, é formando o cidadão efetivamente, é formando pessoas em que elas possam exercer a sua cidadania de maneira plena ou completa. E é essa a nossa intenção, né? Lógico, o nosso ganha é o fato de nós não termos
pessoal suficiente para estar na ponta vendo tudo. A gente não consegue ver tudo. Por isso que a gente precisa fazer um plano mínimo anual de fiscalização. Mas, até porque tem recursos envolvidos, tem um planejamento todo envolvido, como vocês viram no início da apresentação, tudo tem um planejamento, né? A gente não pode fugir muito disso, porque senão você acaba enviesando ou desvirtuando aquilo que você pretende fazer. Aí é nós nos achando, né? É aquilo que você não sabe exatamente que nós não temos esse poder de aguentar um peso, né, do qual nós não estamos preparados. E a gente precisa da ajuda, né, de vocês, assim como vocês precisam da nossa ajuda também. Então, eu acho que isso daí externaliza bem a cabeça de quem trabalha aqui no Tribunal de Contas, né? Às vezes a gente se empodera, acha que tem toda a força do mundo e que consegue fazer muita coisa. Mas aí, quando a gente vai a campo, é que a gente percebe que falta alguma coisa do ponto de vista da validação do que nós pretendemos fazer. E aí, por isso que eu achei essa imagem muito significativa. E a ideia de estarmos em conjunto é de potencializar aquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, eu posso atingir um alvo muito maior do que eu imaginava. E é nesse sentido que eu gostaria de ter essa aproximação e que vocês estivessem da mesma forma com o Tribunal de Contas, aquilo que o Fernando já havia dito, de querer realizar muito mais, ou do sonho que ele teve, ou das coisas que a gente precisa realizar. E como vocês puderam perceber também do conselheiro Ivens, há uma questão de continuidade, dessa compreensão de que nós estamos fazendo essa ponte, nós saberemos que lá na frente nós poderemos atingir um alvo muito maior do que nós imaginamos, né? Por isso que ele foi testemunha. Agora, se nós não conseguirmos manter um nível de respeito, um nível de fidelidade, um nível de compreensão, um nível de comprometimento, aí a parceria, por mais que ela esteja assinada, ela não vai acontecer. Principalmente com relação a observatórios sociais, que é um trabalho voluntário. Amanhã, simplesmente, vocês podem olhar para nós temos um termo de cooperação firmado, mas eu não quero mais fazer com o Tribunal de Contas. E aí é uma coisa que é um adeus, e difícil de enxugar as lágrimas depois, né? Então, é nesse sentido que eu estou trazendo isso para vocês, que não só uma conscientização do ponto de vista de vocês que estão na ponta, mas também dos servidores do tribunal, deles saberem que quando estão demandando um trabalho de vocês lá fora, ou quando estão fazendo um trabalho de forma colaborativa conosco, que tem que haver esse nivelamento em termos de respeito e saber que o que está vindo de lá de fora tem que ser tratado de uma maneira adequada e com o respeito devido, né? As opiniões que elas podem divergir, as questões que possam vir a surgir em razão de tudo isso, né? O Djalma havia me pedido aqui para mostrar o pitch, essas coisas, mas vocês estão com fome, a gente já está meio cansado, eu acho que o tempo já foi. Eu queria agradecer de vocês de coração e que vocês estivessem, o fato de vocês estarem aqui firmando esse tema de cooperação, que é um passo, tá, Fernando? Daquele que eu falei, aguenta que nós vamos fazer em pedaço. Esse é um pedacinho e que ele pode ser grande lá no futuro. E é essa a minha intenção de, quando entregar a função no final da sua gestão, é ter firmado maior rede, ou uma ampla rede de controle do ponto de vista daquilo que você almeja, que é de chegar lá no final e dizer assim, isso aqui é controle social de fato e a participação de fato, cidadã. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigado, doutor Ricardo Alpendre. Olha, antes de encerrarmos, novamente agradecendo a presença de todos, o recado aqui para que os observatórios que estão presentes, para que, por gentileza, dirijam-se aqui à frente para assinar aí o termo de adesão. Serão assinados aqui na nossa mesa, né? Neste momento. Então, os observatórios presentes podem vir, por gentileza, até à frente para a respectiva assinatura.
E encerramos assim a formalização da parceria com os observatórios sociais. Desejamos a todos uma ótima tarde. Você, né? Salvou nossa vida. Obrigada mais uma vez. Às vezes não